Meu nome é Helena Carvalho, tenho 36 anos e, até aquela noite de domingo, eu ainda acreditava que algumas feridas de família simplesmente aprendiam a dormir. O jantar acontecia na casa dos meus pais, em Campinas, como acontecia todos os meses. A mesa estava cheia, o cheiro da lasanha saindo do forno misturado ao vinho tinto, minhas tias discutindo futebol, meus sobrinhos correndo pelo corredor. Parecia uma noite comum. Até meu irmão mais velho resolver transformar minha vida em piada. Ele ergueu a taça, olhou para todos e sorriu daquele jeito que sempre fazia antes de machucar alguém. Vamos brindar ao verdadeiro campeão da família. Todo mundo olhou para ele. Então apontou discretamente para mim. A Helena. O maior fracasso da família. As risadas vieram quase imediatamente. Minha tia riu. Meu cunhado abaixou a cabeça tentando esconder o sorriso. Minha mãe soltou aquele velho. Ah, Ricardo, para com isso. Mas sorrindo. Meu pai nem levantou os olhos do prato. Continuou cortando a carne como se aquilo fosse apenas mais uma brincadeira entre irmãos. Ricardo continuou. 36 anos, sem filhos, divorciada, saiu da empresa da família e agora vive fazendo consultoria para empresas dos outros. Se isso não é desperdiçar talento, eu não sei o que é. Mais risadas. Durante muitos anos eu teria rido junto. Era mais fácil rir do que explicar. Mais fácil concordar do que estragar o almoço. Mais fácil diminuir a mim mesma para manter todo mundo confortável. Mas naquela noite, eu dobrei meu guardanapo. Com calma. Devagar. Coloquei-o ao lado do prato. Olhei primeiro para minha mãe. Depois para meu pai. Por último para Ricardo. E disse apenas: engraçado, porque daqui a alguns dias ninguém nesta mesa vai conseguir dormir. O silêncio caiu tão rápido que até as crianças pararam de correr. Ricardo soltou uma risada curta. O que foi? Vai jogar praga agora? Balancei a cabeça. Não. Peguei minha taça de água. Bebi um gole. Só estou dizendo que vocês ainda não sabem de uma coisa. Minha mãe franziu a testa. Que coisa, Helena? Sorri. Não respondi. Porque a verdade era que eu não tinha voltado para Campinas por causa daquele jantar. Nem para visitar minha família. Nem para tentar reaproximar ninguém. Eu tinha voltado porque, 5 dias antes, um envelope pardo havia chegado ao meu escritório em São Paulo. Sem remetente. Dentro dele havia apenas 3 documentos. O primeiro era uma cópia de um contrato. O segundo era uma ata registrada em cartório. E o terceiro era uma procuração. Com a minha assinatura. Uma assinatura que eu nunca tinha feito. Naquele momento, olhando para o rosto do meu irmão, percebi algo que durante anos eu havia-me recusado a enxergar. Eles ainda acreditavam que eu era a mesma Helena que aceitava tudo em silêncio. A filha que nunca criava problemas. A irmã que sempre cedia. A mulher que preferia perder a paz a decepcionar a família. Eles não faziam ideia de que eu já sabia da fraude. Nem que eu tinha passado os últimos 5 dias confirmando cada detalhe. Muito menos imaginavam que, enquanto Ricardo me chamava de fracasso na frente de todos, havia uma reunião marcada para a manhã seguinte que poderia destruir tudo o que minha família passou 40 anos construindo. E, naquele instante, eu era a única pessoa naquela mesa que sabia disso. Ricardo continuou-me encarando, esperando que eu completasse a frase. Eu não completei. Aprendi há muito tempo que o silêncio incomoda mais do que qualquer discussão. Minha mãe tentou salvar o jantar. Vamos esquecer isso, gente. É domingo. Estamos todos juntos. Era a frase favorita dela. Vamos esquecer. Na nossa família, esquecer sempre significava fingir que nada tinha acontecido. Meu pai limpou os lábios com o guardanapo e finalmente levantou os olhos para mim. Helena, o que você quis dizer com essa história de ninguém dormir? Olhei para ele.
Durante toda a minha infância, bastava meu pai entrar em um comodo para todo mundo ficar em silêncio. Ele era fundador da Carvalho Engenharia, uma empresa que construía galpões industriais e centros logísticos por todo o estado de São Paulo. Sempre foi tratado como um homem que nunca errava. Só que eu conhecia um lado dele que ninguém de fora conhecia. Sorri de leve. Amanhã vocês descobrem. Levantei da mesa antes que alguém pudesse fazer outra pergunta. Atrás de mim ouvi Ricardo dizer. Dramática como sempre. Ninguém respondeu. Naquela noite, fiquei hospedada em um hotel no Cambuí, não na casa dos meus pais. Isso também era novidade. Minha mãe insistira para que eu dormisse lá. Disse que família precisa ficar junta. Mas havia anos que eu entendi uma diferença importante. Ficar perto não significa estar seguro. Assim que entrei no quarto, coloquei o envelope sobre a cama. Pela 10ª vez naquela semana abri os documentos. A procuração continuava ali. Meu nome. Meu CPF. Meu reconhecimento de firma. Minha assinatura. Tudo parecia perfeito. Menos um detalhe. Eu nunca tinha assinado aquilo. 5 dias antes, quando o envelope chegou ao meu escritório, pensei que fosse algum golpe. Então liguei para um tabelião de confiança em São Paulo. Depois consultei uma advogada especializada em direito empresarial. E, por fim, confirmei tudo diretamente no cartório onde o documento havia sido registrado. A procuração existia. Era oficial. E alguém havia conseguido registrá-la usando uma assinatura falsa. Mas o pior ainda estava por vir. A procuração dava poderes para representar uma empresa da qual eu continuava sendo sócia. Uma empresa que, segundo minha família, já não tinha absolutamente nada a ver comigo havia quase 10 anos. Foi naquele momento que percebi que eles nunca tinham me tirado da empresa. Tinham apenas escondido isso de mim. E, enquanto eu construía minha carreira em São Paulo acreditando que havia seguido outro caminho, alguém continuava usando meu nome para autorizar decisões milionárias. Na manhã seguinte aconteceria uma reunião decisiva. Investidores de Brasília chegariam para concluir a maior negociação da história da Carvalho Engenharia. Todos acreditavam que seria apenas uma assinatura de rotina. Mas havia um problema. Uma das assinaturas obrigatórias daquela operação era justamente minha. E, dessa vez, eu estaria presente. Cheguei à sede da Carvalho Engenharia pouco antes das 8 da manhã. O prédio parecia menor do que nas minhas lembranças. Quando eu era criança, aquele lugar parecia um castelo. Agora eu enxergava apenas paredes bem pintadas escondendo segredos muito antigos. A recepcionista sorriu ao me reconhecer. Dona Helena, quanto tempo? Sorri de volta. Ela ainda me chamava de dona, mesmo eu estando longe da empresa havia tantos anos. Isso me chamou a atenção. Subi para o segundo andar. Os funcionários mais antigos me cumprimentavam com respeito. Alguns até pareciam aliviados por me ver ali. Na época eu não entendi o motivo. Hoje entendo. Quem trabalha muitos anos em uma empresa aprende a perceber quando alguma coisa está errada, mesmo sem saber exatamente o quê. Meu pai apareceu no corredor alguns minutos depois. Vestia seu melhor terno. Apertou minha mão como se nada tivesse acontecido no jantar. Que bom que veio. Eu disse que viria. Ele sorriu. Depois da reunião conversamos com calma. Assenti. Mas eu sabia que aquela conversa nunca aconteceria do jeito que ele imaginava. Enquanto ele acompanhava os investidores até a sala principal, aproveitei para caminhar pelo corredor dos antigos escritórios. Tudo parecia diferente. Menos uma porta. A antiga sala jurídica. A porta estava entreaberta. Olhei discretamente para dentro. 2 advogados organizavam pastas sobre uma mesa enorme. Uma delas chamou imediatamente minha atenção. Na capa estava escrito: Operação Horizonte. Era exatamente o nome mencionado na procuração falsa.
Continuei andando como se não tivesse visto nada. 5 minutos depois, meu celular vibrou. Era uma mensagem da minha advogada. Helena, confirmei outra informação importante. Parei perto da janela. Abri a mensagem. Além da procuração, existe uma alteração contratual registrada há 4 anos utilizando a mesma assinatura. Meu coração acelerou. Outra assinatura. Isso significava que não tinham falsificado meu nome apenas uma vez. Tinham feito isso repetidamente. Respirei fundo. Naquele instante compreendi que não estava diante de um erro. Nem de um excesso de confiança. Alguém havia criado um sistema inteiro baseado na ideia de que eu jamais voltaria para conferir. Guardei o celular. Quando me virei, encontrei Ricardo parado atrás de mim. Ele sorriu daquele jeito que sempre sorria quando acreditava estar no controle. Sabia que você viria. É mesmo? Você sempre foi curiosa demais. Aproximei-me dele. Curiosa, não. Cuidadosa. Ele deu uma pequena risada. Relaxa, Helena. Depois da reunião você vai entender que tudo isso foi para proteger a empresa. A frase ficou ecoando na minha cabeça. Proteger a empresa. Era exatamente o tipo de justificativa que meu pai usava desde que eu era adolescente. Sempre que alguém ultrapassava um limite. Era pelo bem da empresa. Sempre que alguém era prejudicado. Era pelo bem da família. As duas coisas pareciam significar exatamente a mesma coisa naquela casa. Antes que eu pudesse responder, a secretária apareceu. Senhor Ricardo, os investidores já chegaram. Ele ajeitou o paletó. Olhou para mim mais uma vez. Espero que hoje você faça a coisa certa. Sorri pela primeira vez naquela manhã. Eu também. Ele entrou na sala de reuniões completamente tranquilo. Porque acreditava que eu ainda era a mesma mulher que passava a vida inteira cedendo para evitar conflitos. O que Ricardo não sabia era que, antes de sair do hotel naquela manhã, eu já havia enviado uma cópia de todos os documentos para minha advogada. E outra, lacrada, diretamente ao escritório responsável pela auditoria jurídica dos investidores. Eles ainda estavam sorrindo do lado de dentro daquela sala. Mas, em poucos minutos, alguém faria uma única pergunta. E toda a história que minha família havia contado durante anos começaria a desmoronar. A sala de reuniões estava impecável. Mesa de madeira escura. Garrafas de água alinhadas. Café recém-passado. Os investidores conversavam em voz baixa enquanto os advogados organizavam os últimos documentos. Meu pai assumiu naturalmente a cabeceira da mesa. Como fazia havia 40 anos. Ricardo sentou-se à direita dele. Eu permaneci no outro lado, em silêncio. Nenhum dos dois parecia preocupado. Na verdade, pareciam confiantes demais. Meu pai iniciou a apresentação. Falou sobre a história da Carvalho Engenharia. Sobre os contratos conquistados. Sobre o crescimento da empresa. Sobre confiança. Sobre tradição. A palavra família apareceu tantas vezes que, em poucos minutos, eu perdi a conta. Então chegou o momento que eu esperava. O advogado dos investidores abriu a pasta principal. Ajustou os óculos. E perguntou calmamente. Antes de concluirmos, precisamos confirmar apenas um último ponto referente aos direitos societários da Sra. Helena Carvalho. Meu pai respondeu antes mesmo que eu pudesse abrir a boca. Está tudo regularizado. O advogado sorriu educadamente. Excelente. Então será bem rápido. Ele virou algumas páginas. Pegou uma procuração. Depois outra. Em seguida olhou diretamente para mim. Senhora Helena, a senhora confirma que assinou estes documentos? Meu pai me lançou um olhar firme. O mesmo olhar que usava quando eu era criança e bastava um movimento da cabeça para eu obedecer. Ricardo cruzou os braços.
Minha mãe, sentada ao fundo da sala, apertou as mãos uma contra a outra. O silêncio ficou pesado. Lembrei da noite anterior. Lembrei das risadas. Do maior fracasso da família. Da minha mãe dizendo para esquecer. Respirei devagar. Olhei primeiro para o advogado. Depois para os investidores. Por último, para meu pai. E respondi com toda a calma que consegui encontrar. Não. A caneta do contador parou imediatamente. O advogado permaneceu imóvel. Perdão, não confirmou? Balancei a cabeça. Não fui eu quem assinou esses documentos. Meu pai finalmente perdeu o sorriso. Ena. Levantei a mão. Sem elevar a voz. Ainda não terminei. Abri minha pasta. Retirei um envelope branco. Coloquei-o sobre a mesa. Antes desta reunião começar, o escritório responsável pela auditoria jurídica recebeu exatamente os mesmos documentos que estão aqui, acompanhados dos laudos grafotécnicos preliminares e das certidões que comprovam onde eu estava nas datas dessas assinaturas. O rosto de Ricardo perdeu completamente a cor. Meu pai tentou interromper. Isso é um mal-entendido. O advogado levantou a mão. Desta vez interrompendo meu pai. Senhor Carvalho, peço, por gentileza, que ninguém fale neste momento. A sala inteira ficou imóvel. Pela primeira vez em muitos anos. Meu pai não controlava mais aquela reunião. Mas o que aconteceu nos segundos seguintes? Nem eu imaginava. O advogado permaneceu alguns segundos olhando para os documentos. Depois abriu lentamente o envelope que eu havia levado. Comparou as assinaturas. Leu as datas. Consultou o próprio notebook. A sala inteira esperava. Ninguém respirava direito. Foi então que ele levantou os olhos. Senhor Carvalho, precisamos suspender esta reunião imediatamente. Meu pai tentou manter a postura. Não há necessidade de dramatizar. Podemos esclarecer isso depois. O advogado balançou a cabeça. Não podemos. Um dos investidores franziu a testa. O que está acontecendo? O advogado respondeu de forma objetiva. Se a senhora Helena não reconhece essas assinaturas, existe a possibilidade de nulidade dos atos praticados em nome dela. Enquanto isso não for esclarecido, não há segurança jurídica para concluir esta operação. Ricardo levantou-se abruptamente. Helena, você enlouqueceu? Olhei para ele. Não. Pela primeira vez na vida, parei de proteger vocês. Ele bateu a mão na mesa. Você vai destruir tudo. Sorri sem qualquer ironia. Não fui eu quem falsificou documentos. O silêncio voltou. Meu pai finalmente falou. Mas sua voz já não tinha a firmeza de antes. Filha, tudo o que fiz foi pensando na empresa. Aquela frase. Eu a tinha ouvido durante toda a minha vida. Foi pela empresa. Foi pela família. Foi pelo nosso futuro. Naquele instante percebi que essas palavras nunca haviam servido para proteger ninguém. Serviam apenas para justificar tudo. Olhei diretamente para ele. Se era a coisa certa, por que precisou usar o meu nome escondido? Ele não respondeu. Porque não existia resposta. Os investidores começaram a guardar suas pastas. Um deles levantou-se. Senhor Carvalho, lamentamos. Nossa equipe jurídica entrará em contato quando toda essa situação estiver regularizada. Em menos de 5 minutos, a sala que antes celebrava o maior contrato da história da empresa estava praticamente vazia. Minha mãe permanecia sentada, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela me olhou como se esperasse que eu voltasse atrás. Como se ainda acreditasse que eu faria o que sempre fiz. Ceder. Meu pai deu um passo em minha direção. Pela primeira vez. Não parecia um empresário.
Parecia apenas um homem assustado. Helena, ainda dá tempo. Assina os documentos. Ninguém precisa saber de mais nada. Balancei a cabeça lentamente. Não, pai. Perdoar vocês é uma escolha minha. Mas transformar uma mentira em verdade. Essa assinatura vocês nunca mais terão.